o seu assento? Não dá vontade de parar não, irmão? A paz do Senhor, queridos. Amém? Tá tudo bem com vocês? Daqui a pouco a gente decola. Tem uma palavra para compartilhar com você. É bem verdade que os dias que antecedem, só um pregador sabe o que passa, irmão. A Bíblia se torna pequena, irmã Raquel. Vamos para livros, olhamos para o céu para ver se o céu fala, olhamos para o chão para ver se qualquer coisa fala com a gente. E, bem verdade, eu tinha uma palavra no meu coração há uns tempos atrás. Pelo menos o título da mensagem eu tinha, pastor. Eu não tinha a palavra, mas o título eu tinha. Não deixando ninguém para trás. Eu disse, poxa, é essa que nós vamos levar na quarta-feira. Não deixando ninguém para trás. E uns domingo o Senhor falou fortemente ao meu coração. Não, meu filho, não é isso. Eu não peço mais confirmação, porque eu aprendi a escutar a voz dele. Mas o pastor fica mais um pouquinho na hora da oferta, ele entrega toda a mensagem, eu só faço a oração final e está tudo bem. Gênesis capítulo 12, abra comigo. Se eu fosse intitular, irmão, essa mensagem, eu falaria assim, ó, a voz que te chama para fora. Éder, a voz que te chama para fora? Querido, tem tantas vozes que nós estamos ouvindo, tantas vozes falam, tanta gente dando conselho, ó, faça isso, olha, faça aquilo, é melhor você fazer isso. Que voz nós estamos escutando? O patriarca Abraão, uma voz falou com ele, e essa voz chamou ele para fora, de toda a sua zona de conforto, e ele decidiu ouvir e respeitar e obedecer essa voz. Vamos comigo? Gênesis capítulo 12. A palavra fala assim, ó. Ora, o Senhor havia dito a Abrão, sai de teu país, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, a sabedoria dos céus, Senhor, porque a minha pequenez, Senhor, a minha sabedoria nunca vai te alcançar, Senhor. Senhor, que eu diminua, que o Senhor apareça, que o Senhor venha falar tudo o que o Senhor queira falar, Senhor. Que não venha nada do Éder, mas sim diretamente do trono da graça. Muito obrigado, Senhor. Irmão, esse homem, ele recebe um chamado. Na sua adolescência, não. Na sua juventude, não. Ele já tinha a sua família, ele já tinha os seus afazeres, ele já tinha a sua casa, ele já tinha o seu pai, ele tinha suas terras, ele já estava encaminhado na vida. Mas algo faltava nele. O que leva esse homem, querido? Deixar tudo para trás. E obedecer uma voz que clama para ele, chama ele para ele. Abraão, sai da tua terra, vírgula, da tua parentela, vírgula, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmão, é bem verdade que se eu for daqui a Itapema, eu já quero botar no GPS, para onde eu vou, onde eu quero estacionar, né, maninho? O GPS joga para um lado, a gente é teimoso, vai para outro. Não, aqui vai dar lá. E ele foi guiado, querido. Primeiro GPS estava ali. E esse GPS não falhava, querido. Esse GPS era exato. Abraão, então, ele resolve escutar a voz que fala com ele. Porque algo faltava na vida de Abraão. Algo falta na nossa vida, querido. Tu estás aqui hoje, talvez pela primeira, pela segunda, pela terceira, ou quem nos ouve, porque algo nos falta. A gente não se sente completo, querido.
Se a gente se sentisse completo, ninguém cultuava mais. Não, já sou completo. Não, querido. Ele me completa. A graça me completa. Cristo é a minha essência de viver. Eu tenho que aprender dele para caminhar com ele. Então esse homem resolve caminhar para uma terra que o Senhor mostra. Éder, essa terra é tão fácil de ir. Não tem desafios, não tem nada. Ele estrutura tudo. Porque nós somos assim. Se ele deu, ele tem que cumprir. Irmão, tem desafio no meio do caminho. Tem desafio no meio do caminho. E nós temos que estar apto a resolver essas coisas, querido, que nos vêm. A nossa vida é uma constante caminhada com Ele. Nós queremos que dá tudo certo, não pode ter crises. Que nem o pastor pregou domingo. Irmão, pensa na crise que deu essa semana, tá? Nem vou começar a falar. Antes de vir, pastor, eu olhei na ponte, digo, tem a baleia. Abre a boca, baleia, que é agora que nós vamos. Não é fácil. Pensa na crise. Só não deu crise na cachorrinha. O resto... Então nós temos que estar apto a resolver e tomar essas decisões. E nós estamos escutando essa voz. E nós estamos caminhando por Ele. Só que algo acontece de errado no meio do caminho, querido. Nem tudo é perfeito, nem tudo vai bem. E como ficamos nessa hora? Largamos tudo? Largamos o nosso sonho? Largamos o nosso projeto? Fizemos calúnias? Não foi Ele que prometeu, a voz que eu escutei não era Deus? Porque se Deus falou, Ele tem que cumprir. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Primeiro de tudo, Ele promete algo para Abraão que na ciência, na sua intimidade, como homem, Ele sabe que é quase impossível. Uma nação vindo dEle. Como eu vou gerar? Como eu vou gerar na minha velhice? Outra, a minha esposa é velha. A minha esposa é avançada de idades. Mas ele resolve escutar a voz que fala com ele. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Farei de ti uma grande nação. Quantos projetos, querido, que a gente não ouve o Senhor. Quantas coisas o Senhor quer construir na nossa vida, querido. Ele quer fazer de mim uma grande nação, de ti uma grande nação. É prosperar, é fazer um monte de filho. Não, Ele quer te expandir, querido. Ele quer te expandir de uma forma que você talvez hoje não consiga achar. Porque sempre vai ser assim, irmão. O Senhor vai vir para os improváveis. Eu sou um improvável estar aqui em cima, querido, essa noite. Éder, tu é estudado? Não, querido. Eu era um menino tão envergonhado. Aprove a Deus de eu trabalhar no comércio, né? Mas eu era envergonhado na minha adolescência, quando era menino. Eu lembro. Mas eu era improvável, querido, e sempre vai ser os improváveis. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Porque é muito fácil Ele pegar alguém estudado, um advogadinho, tudo certo. Não estou criticando, irmão, que benção que tem que ter esse pessoal, o intelecto, falar bem, e tem que chegar nesses meios, graças a Deus. Nada contra. Mas eu estou falando que o Senhor pegou alguém improvável, pastor. Numa terra improvável, pastor. E deu uma missão para ele. Ele dá um chamado. Ele propôs a Abraão uma missão. E Abraão tinha que viver um propósito. Primeiro Ele te chama. Ele te dá a tua missão. Mas tu tem que cumprir o teu propósito. Ah, irmão, dá crise, eu não sei meu propósito na igreja. Não é assim? Não sei meu propósito. Eu não sei. Ah, eu vou ser crente de banco. Querido, mostra para mim onde Ele chamou para ser crente de banco. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ah, irmão, mas eu não sou capaz. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Irmão, quem sabe você nunca vai estar aqui em cima. Mas quem sabe você é um pregador melhor do que eu. Melhor do que os pastores que pastoreiam aqui. Quem sabe aquilo não tem um íntimo, irmão. Irmão, Jesus Cristo te ama. Era tudo para a pessoa ouvir naquele dia. Olha, eu tenho Jesus que Ele salva, tá? Eu tenho Jesus que Ele salva. Nós temos que ser essa voz, querido. No meio do caos, pastor. No meio do caos, nós não podemos ser propagadores de chama, querido. Seja um crente
que tenha chama controlada. Amém? Então, ele chama Abraão. O que é um chamado, Éder? No dicionário do Éder, ele diz assim, ó, queres vir, vem. Não, refere-se ao ato, à consequência de ser um chamado, convocado ou convidado. Então, ele convida, ele convoca ao teu chamado. Nós obedecemos, então nós vamos. Éder, e a missão? Deus dá uma missão para Abraão. A incumbência de alguém que deve executar a pedido ou por ordem de outrem, ou encargo. Quem ordenou? O que Deus prometeu? Ide, pregai o evangelho. Abraão, eu farei de ti teu nome grande, Abraão, sobre a terra. E Abraão, todas as famílias, isso cabe a nós, querido. Nos dias de hoje, 2025, numa quarta-feira, a promessa que via sobre Abraão, em que todas as famílias, tu e a tua família são abençoadas, querido, porque alguém lá atrás resolveu escutar a voz do Senhor. Abraão, então, ele resolve sair. Pega suas coisas, leva Ló com ele. Abraão, ele tinha 75 anos de idade, quando ele partiu de Harã. Irmão, eu com 37 eu já tenho preguiça de jogar bola. Eu com 37 eu já tenho preguiça de caminhar. Meu Deus do céu. Não é assim? Esse homem com 75 anos, o Senhor chama ele. Dá um chamado. E outra, ele sabia que não ia ser fácil. Sua mulher, ele quer levar Ló com ele. Não, vou te tirar daqui, Ló. Porque é assim, né, irmão? Quando a gente é abençoado, a gente sempre quer trazer alguém com a gente, não é verdade? A gente não convida alguém para ir na igreja. A promessa é boa. Vou ganhar na Mega Sena, não vou dividir com vocês. Brincadeira. Só o Paulo. Ah, irmão. Que eu digo assim, quando a coisa é excelente, quando a coisa é boa, a gente sempre quer compartilhar com alguém. Meu primo, certa vez, ia para a Suíça e disse, meu primo, não te conhece o Márcio, né? Meu primo, o primeiro que eu penso é em ti. Faz o teu curso e vamos para lá e vai dar tudo certo. Graças a Deus que não fui, irmão. Arrumei a Elisa, tenho uma Isabela hoje. Se eu fosse, né? Se eu fosse aquela época, como é que ia ser? Ia ser totalmente diferente, né? Mas é isso que eu quero dizer. Quando a gente está englobado em alguma coisa, queremos trazer alguém com a gente. Só que vem um desafio. Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela, começa a caminhar, pastor. Primeiro desafio de Abraão. Vem fome. Tem escassez de alimento. Opa, não vou mais caminhar. Vou voltar. Viemos para a igreja. Com veemência. Com tanta fé, querido. Se vê um defunto, tu queres orar pelo defunto. É verdade? Primeiro desafio. Era melhor, pastor. Não aguento mais. Não é assim, querido? É assim, eu sei que é assim. Mas ninguém me incomodava. Porque agora estás para fora, querido. Estás em evidência. Estás em evidência. Os pés que levam lambada são os pés que dão um fruto, querido. Sabe, irmão? Tu nunca vai ver um pé de tangerina não tendo fruto, alguém dando uma lambada. Mas quando ele tem um fruto, eles querem. Então é assim na nossa vida, querido. Quando a gente mostra o fruto do Espírito, a gente leva a lambada mesmo. Leva a lambada mesmo. Mas o que importa é a raiz, querido. Onde tu estás enraizado. Onde tu estás enraizado, querido. Tua raiz tem que ser funda para suportar as intempéries dessa vida. Primeira coisa que vem sobre Abraão é fome. Mas eu não vejo ele voltar, pastor. Ele tem uma estratégia. Opa, onde que tem comida? No Egito. Vamos descer o Egito. Aí ele faz uma trama. Irmãos, as horas se passam. Tu acha que não tem conteúdo, as horas se passam, tá? Ele faz uma trama. Olha, Sara, tu és muito bonita. E para eu que vá bem, por sua causa,
Diga que eu sou seu irmão. Ah, irmão, isso aí custou alguma coisa para Abraão. Porque ele era casado, querido. Ele vivia um relacionamento com Sara. Isso é pregação para outra hora, mas vamos lá. Só que fica as marcas do Egito, pastor. Deus fere Faraó, a casa de Faraó. Faraó diz assim, por que tu não falaste para mim? Os estudiosos vão dizer que ninguém encostou em Sara. Então ela saiu limpa de lá. Ninguém entrou dentro dela, em outras palavras. E Sara, Abraão já era rico, sai bem e leva alguém com ele nessa caminhada. Lembre bem, ele leva Agar. Do Egito, ele leva Agar. Depois nós vamos ver ela lá na frente. Abraão e Ló se separam. Porque Abraão e Ló brigaram? Não, mas os pastores deles brigavam. Talvez era tamanha o rebanho que já não suportava mais. Quando eles iam armando tenda, rebanho, pastagem, tenda, rebanho, pastagem. E era muito trabalho. Então Ló sai com Abraão. Abraão começa a caminhar sozinho. Porque quem era o dono da promessa, querido? Abraão ou Ló? Abraão. E por que Ló escolheu as planícies? Porque Ló, não podemos ser Ló, querido. Não olhe por vista, mas escuta a voz de quem te promete. Às vezes dói mais quando ele te promete. Tu olha e vai dizer, não vai dar certo, não pode. Como é que eu vou prosperar aqui, querido? Como é que eu vou plantar empim se tem brita? Não é melhor ali? Ali é melhor, porque a terra é melhor, a terra tem esterco, pastor, ali é melhor. Não, mas é aqui, Abraão. Não, mas é ali, eu quero ir ali. Não, querido, é aqui. Fique onde que o Senhor te ordena, querido. Nunca olhe por vista. Nunca olhe por vista. Se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, querido, não podemos olhar por vista. Quando for escolher um rei, foi por vista ou foi pelo coração? Porque se fosse por vista, Davi não era rei, querido. E quase que ele unge, né? Não, esse é o rei. Eu conheço o rei. Que já tinha um modelo de rei naquele tempo. Eu conheço, é igual Saul. Já vou. Não, querido. Não é esse não. Quando olhou por vista, deu o que deu, né? Vamos olhar para o coração. Querido, continue olhando, continue ouvindo a voz de quem te chama para fora. Continue ouvindo a tua igreja, continue ouvindo os teus pastores, os teus líderes, o teu amigo que realmente vai falar o que você precisa ouvir. Não aquele que vai dizer assim, fazer massagenzinha, não, né? Não, é verdade. Não, querido, não, às vezes dói. Mas continue ouvindo. Ló se separa, arruma uma briga. Abraão vai lá resgatar Ló. Abraão era um resgatador. Ele era um remidor. O Senhor falava com Abraão, ele fazia um altar. Ele era um construidor de altar. Querido, que altar nós estamos fazendo nos nossos dias? O Senhor falava com Abraão, ele fazia um memorial. Um altar edificado ao Senhor. Estamos construindo altares quando o Senhor promete, quando o Senhor fala com vocês. O altar significa um marco. Que voz nós estamos ouvindo? Os anos se passam na vida de Abraão. Só que a promessa onde está? Se eu vou ser pai de multidões, se eu vou ser pai de nações, cadê? Cadê a minha prole? Quem que vai continuar meu legado? Quem vai continuar meu legado? Onde está, Deus, a promessa? Dói, né? Dói, né, querido? Abraão se frustrou também. E não é dizer assim, não, crente se frustra. Eu falo por mim. Eu tinha uma promessa. Eu tinha essa promessa de gerar. Eu tinha essa promessa. Eu já falei esse testemunho para vocês. Eu tinha isso. Ninguém botou a mão na minha cabeça. Ele falou isso para mim. E eu sabia que uma hora ia acontecer. Mas quase que eu fiz que nem Abraão.
Não ia com Agar, irmão, mas ia dar um jeitinho de tentar ser mais rápido, né? Não. A Elisa sabe do que eu estou falando. Bular o sistema. Meu Deus, ainda bem que o Senhor não deixou. Gênesis 16, 3. Pode abrir aqui comigo, querido? Eu falo na versão King James. Fala assim, ó. E Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, presente do Egito. Ah, querido, quando a gente vai para o Egito, querido, alguma coisa fica na gente. Sabe, querido, depois que a gente é lavado, depois que a gente é remido, não, vou dar uma passadinha lá. Ah, querido, sempre vai ficar um carrapicho do Egito. Ou a sandália. Alguma coisa do Egito a gente quer trazer, né? Uma bagagem. E Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e deu por mulher a seu marido, e entrou em Agar. E ela concebeu, e vendo ela tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Olha a briga que Abraão arrumou. A promessa, continue na promessa, querido. Não dá um jeitinho. Não podemos dar jeitinho. Vai ser mais rápido? Mas será que é do jeito certo? Abraão escutou quem? Sarai. Ele não escutou a voz. Porque a voz dizia, não, Abraão. Tu vais gerar a descendência da tua esposa verdadeira. O Senhor, ele não precisa de jeitinho. Ele não precisa de uma mãozinha. Não, eu vou ajudar. Não, querido, não. E foi grande a descendência porque estranha que Abraão entrou dentro dela. Quer ver uma coisa, querido? Há uma briga que até hoje, isso aí é para o pastor Palestina e tal, pastor que gosta mais de geografia, falar sobre isso, faixa de Gaza, os ismaelitas. Agar, ela tenta fugir. Agora eu estou grávida, minha senhora está me desprezando, mudou o tratamento, não precisa abrir comigo. E o anjo do Senhor disse a Agar, eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo ainda disse, e eis que tu estás com um filho, gerarás um filho, chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem selvagem, filho de Abraão. Ele será um homem selvagem, sua mão será contra todo o homem, e a mão de todo homem contra ele. Vimos isso hoje. A mãozinha que o Abraão deu para Deus. Guerras, ismaelitas, irmãos brigando, Palestina. Mas o que eu quero dizer, querido? O tempo da promessa dói. Achamos artifícios no meio do caminho. Para satisfazer quem? O nosso ego. O nosso ego. Eu não sei o que o Senhor te prometeu. Eu não sei o que é impossível para ti. Não sei. Mas se foi Ele que te prometeu, querido, continue ouvindo a voz dEle. Ah, mas faz 10 anos. Para Abraão fez mais. Ah, mas ele, eu vi, o pastor profetizou no irmãozinho, no outro mês, deu certo. Querido, era o tempo dele. Não se compare com a promessa de alguém. Para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo. E Abraão deu a mão para Ismael, para o Senhor. Gênesis 15, 4, deixa eu ver se é isso. O pacto de Deus com Abraão. E Abraão disse, eis que não me desse semente, e ninguém é nascido na minha casa, e ninguém é meu herdeiro. Eis a palavra do Senhor veio dizendo, este será teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas. Irmão, quando ele fala entranhas, é de dentro. É de dentro. Algo dentro de ti, Abraão, vai sair de dentro de ti. Das tuas entranhas, das tuas raízes, das tuas origens. Esse será seu herdeiro. Não será de fora, será de dentro. Eu não sei o que o Senhor tem falado contigo nesses anos, querido. Nesse tempo de caminhada. Mas Ele vai dizer assim, vai ser de dentro de ti. De dentro da tua casa.
de dentro de você, você terá condição. Show, calabaia, surianto e calamahau, este. Ele te dá condição. É de dentro de você. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu. Porque Deus é de promessas grandes. Conta, Abraão. Se tu for capaz. Conta as estrelas. Ele disse: assim será a tua semente. Do homem idoso. Não tinha filho. Opa, nós estamos falando do homem em si, mas tem a parte da mulher também. Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor. E o Senhor vivia falando com Abraão: Abraão, a tua semente, a tua geração, a tua descendência. O Senhor ele vai renovando, parece, irmão. Quando a gente perde aquele gásinho, sabe? Quando a gente acha que não vai mais acontecer, parece, opa, uma palavra te ligou aquilo de novo. Um projeto que a gente começou, deixou parado, o irmãozinho falou: não, cara, mas vai fazer assim. Opa, fez sentido. Isso é a voz, querido. É a voz te chamando para fora. E ele disse: eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus, para te dar a terra que herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei herdá-la? Ele pediu sacrifício e tal, enfim. Irmãos, as horas se passam. Mas eu quero te falar assim, ó. Que se ele é galardoador para cumprir, escute a voz dele, querido, nesses dias. Não escute governo, não escute, não vou fazer isso porque o governo faz aquilo. Eu vou tirar meu dinheiro da poupança porque agora vai ter o Trex, o Trix. Meu Deus. Gente, é uma série de coisas. É uma série de coisas. A gente que trabalha no comércio, a gente veja como é que é. Frustrações. Em Gênesis capítulo 21. A epígrafe fala assim, ó. O nascimento de Isaac. Isaac era o filho da promessa, querido. Agora Abraão estava realizado, né, pastor? Vem Isaac. E o Senhor visitou Sara. E ela dissera: fez o Senhor a Sara como lhe tinha falado. Pois Sara concebeu. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera. Vírgula. Ele falava com Abraão, mas ele falava com Sara. Casal no propósito, pastor. Família no propósito. E ele fez o Senhor como tinha falado a Sara. Pois Sara concebeu e gerou um filho. A Abraão em sua velhice. No tempo estabelecido. Que Deus lhe falara. No tempo estabelecido. Que Deus vai cumprir a tua promessa. No tempo estabelecido que você estiver pronto para receber, querido. E Abraão chamou o seu nome do seu filho, Isaac. E Sara o concebeu. E Abraão circuncidou seu filho. Promessa. Ao 8º dia, a lei mandava. Que Deus ordenava. Sabe, irmão? Agora Abraão está contente. Tem o seu filho, a sua prole. Ele começa a lembrar que valeu a pena a caminhada. Ele começa a lembrar que tudo valeu a pena, tudo fez sentido na vida dele. De sair da terra do seu pai, da sua parentela. Ele lembra quando ele teve os desafios no Egito. Ele lembra que ele gerou Ismael precocemente. Mas agora a promessa está aqui. É tempo de me alegrar. A promessa está aqui. Agora eu vou viver minha vida só assim, pastor, ó. Só assim, ó. Só assim, né? Gênesis 22, 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse:
Eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É um Deus que dá, mas é um Deus que tira? Tem sabido perder, irmão? Nós temos sabendo perder? Nós queremos num Deus que faz tudo. Mas quando Ele tira, será que foi Ele que tirou mesmo? Não. Senhor, eu vou fazer jejum, porque não foi tu que pediu. Ah, Deus, não fizesse eu passar por isso tudo. Sair da minha terra para dar meu filho. Não. Foi Satanás. Não, querido, ele continuou ouvindo a voz. Obediência à voz. Obediência à voz. Ele sabia quem ele cria. Ele sabia a promessa que ele carregava. Ele sabia quem tinha prometido. Ele sabia a voz que chamou ele para fora. Ele sabia a voz que disse: conta as estrelas, Abraão. Areia, Abraão, consegue contar o pó, Abraão? Areia, tu consegue? Assim será a tua descendência. Mas por que então o Senhor faz isso comigo? Para saber se estás firmado na rocha. Para saber se na hora da adversidade nós somos crente mesmo. Nos livra, Senhor, de tudo. Não peça meu Isaac. É teu Isaac, Abraão, que eu quero. Abraão, caminhe. Aonde? Eu sou teu GPS, Abraão. Continue caminhando. 3 dias, se eu não me engano, levou. 3 dias, pastor? Por que esse tempo? Ele podia desistir no caminho. 3 dias olhando para o filho. Quem sabe de noite beijando Isaac, cobrindo Isaac. Eu tenho uma Isabela, eu sei o que é isso hoje. Eu vou te sacrificar, meu filho. Eu vou te sacrificar, meu filho. No seu pensamento. Quem sabe, numa noite assim, Abraão começou a olhar para as estrelas e tentar contá-las. Vai acabar tudo isso. Estou velho, não vou ter mais filho. Estou levando meu filho, vou sacrificar. Continue ouvindo. Dói. Dói. Continue ouvindo, querido. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, querido. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá. Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Ah, querido, eu não consigo mensurar. Por isso que Abraão é chamado pai da fé, querido. E ele entregou seu filho por nós. Jesus no madeiro, querido. Abraão passou perto de fazer isso. Tu estás entendendo? Tu entende o grau que nós estamos falando? Não é uma historinha de carochinha, querido. É um pai entregando um filho. Por amor a nós. E ele fala: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Então foram os dois juntos e chegaram no lugar onde dissera. Abraão construiu um altar. Quantos altares tens construído? Agora tu constrói o teu altar, a tua derrota. O teu último altar acabou aqui. Qual foi o teu último marco, querido? Qual foi o teu último marco, querido? Que disse: morreu ali. O projeto morreu ali. O sonho morreu ali. Onde está esse marco? Onde está esse altar? Profetize sobre os altares. Se tu não tinha essa ciência, essa sabedoria, chega nos marcos antigos e começa a profetizar. Senhor, aqui eu tive que entregar, mas o Senhor proverá. Aqui eu entreguei uma vez, pastor, aqui eu entreguei uma vez, Senhor, mas o Senhor proverá. Comece a profetizar sobre marcos antigos. Comece a profetizar sobre altares construídos.
Então chegou no lugar e Deus disse a Abraão: construiu ali um altar, pôs em ordem. Então, Abraão era acostumado a sacrifício, querido. Era comum para ele. Então ele botou na ordem, pastor, a lenha, amarrou seu filho, e pôs sobre o altar. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. Meu, que crueldade, irmão. Olhando assim, né? Os olhos humanos. Mas ele sabia que ele tinha, querido. E o anjo do Senhor chamou do céu. Abraão disse: eu conheço essa voz. Eu sabia. Eu conheço essa voz. E disse, Abraão, e ele disse: aqui estou. Aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faça alguma coisa, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor. O Senhor sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia que Abraão ia sacrificar? Sabia. Então por que levou esse tempo? Para preparar Abraão para grandes coisas. O tempo do preparo. O tempo do preparo, querido. Quer ser pai de nação? Quer ser pai de multidão? Quer ter uma expansão dentro de ti? Te prepare, querido. Talvez o Senhor vai dizer assim, uma noite como essa: é isso que eu quero. Não, mas é o meu comércio. Não, é isso que eu quero. Não é tu, porque tu prometesse. Talvez o Senhor fale outra coisa para ti. Outras coisas. Não, eu não posso. Era tudo que eu tinha guardado. Eu não vou fazer essa escolha, não posso. Não vou fazer esse investimento agora. Não posso. Não sei o que o Senhor tem pedido para ti, querido. Dói falar isso porque primeiro vem para a gente, né? E ele disse: não pões a tua mão sobre o menino, nem faça alguma coisa, porque agora eu sei que tu temes o Senhor, vendo que não negaste nem a mim o teu filho, o teu único filho. E Abraão levantou os seus olhos e olhou de trás dele um carneiro preso com chifres em um arbusto. Abraão tomou o carneiro, ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré. Como este dia o nome do Senhor será visto. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse, pense, querido, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque tu fizeste tal coisa e não negaste o teu filho, teu único filho. Em bênção eu te abençoarei e te multiplicarei. A tua multiplicação eu multiplicarei. Querido, é vezes. Vezes. Multiplicação em cima de multiplicação. Tua semente, como a estrela do céu e como a areia que está sobre a beira do mar, a tua semente possuirá o portão dos teus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Tuas escolhas refletem a tua geração, querido. Eu falo isso. A tua escolha hoje reflete os teus filhos, os filhos dos teus filhos. A geração que vai vir. Eu orava no ventre, eu orava assim, Elisa, sem nada no ventre, dentro do ventre, agora, depois. Senhor, abençoe minha prole. Os filhos dos filhos da Isabela e a sua geração vai ser tudo geração de carequinha sacerdote. Não, estou brincando, irmão. Vocês estão sérios. Esse homem, ele obedece. Só que ele quer deixar um legado. Porque Deus é um Deus de continuidade, de pacto. Quando a gente vai olhar, ele vai dizer assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Eu sou Deus do Éder, da Isabela e da sua filha. Do pastor Marcos, do Mateus e do filho, do neto. Deus é um Deus geracional. E Abraão, ele encaminha tudo isso. Abraão, ele encaminha tudo isso. Ele encaminha uma esposa para Isaac. Ele deixa a casa pronta, a ordem pronta. Só que haveria uma promessa sobre Abraão. Tu vais morrer tranquilo, Abraão. Em dias da tua velhice. Abraão enterra Sara. Mas Abraão também desce ao pó, querido. Se coloca de pé, por favor. Vai ficar para a próxima, tá, irmão? Sempre quis falar isso. Lá em Hebreus vai dizer assim, ó. Os heróis da fé, né, a gente fala. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir a um lugar que havia de receber, posteriormente, por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como uma terra estranha, habitando em tabernáculos, com Isaac e Jacó, os seus herdeiros, na mesma promessa. Ah, Senhor, como tu é lindo. É tão linda a história de Abraão, querido. Ele prepara tudo. Ó, vai lá buscar uma esposa. Vai lá, meu servo. E tem que ser a esposa, tá? Não pode ser assim. Ele prepara tudo, querido. Ele deixa um legado. Ele deixa a sua descendência, a sua continuação. O que nós temos feito, querido? Nós estamos deixando um legado? Quem vai continuar, querido? Quem vai continuar vindo, na verdade, em Cristo? Às quarta-feiras, os domingos? Quem vai dar continuidade? Quem vai estar pregando? Quem que vai cantar? Quem que vai abrir o culto? Quem que vai ser porteiro? Quem que vai cuidar do estacionamento, querido? Nós estamos preparando isso, será? Nós ansiamos por isso? Sabe? Às vezes a gente fica preocupado, né? A gente até acha chato. Não, a criancinha está lá. Ai, e quer subir. Deixa, querido. Deixa. Se está na igreja, deixa, querido. Você correu na frente. Está olhando, está querendo, está ansiando. Do jeito dela, está ansiando. Sabe, irmão? E a gente fica cortando. Não, não vai, não vai. Porque no mundo aí fora, querido, tudo que tu queres fazer, tu pode. Tu pode tudo. Tu pode trocar de nome, tu pode trocar de... Está gravado isso aqui, irmão? Não, tô brincando. Tu pode tudo. Sabe, irmão? Eu não sei o que o Senhor te prometeu essa noite. Mas algo eu te digo. Não vai ser fácil. Algo eu te digo. É de dentro de você. É das suas entranhas. É das suas entranhas. Não é nada exterior. É de dentro. De dentro. Te prepare, querido. Te prepare para ser um pai de nação, para ser um pai de multidão. Te prepare para deixar um legado. Te prepare para andar com a cabeça erguida aí fora. E os teus filhos dizer, meu pai era um crente, minha mãe era uma crente, meu pai era aquele que estava numa promessa. Que promessa, querido? Ah, querido. Para onde estiver eu, estarei vós também. Um dia ele vai vir, vai buscar a gente, querido. Essa é a maior promessa. Tudo que nós fizemos isso aqui é para isso. Eu brinquei com o maninho que a gente ensaia para estar no céu, querido. Assim na terra como no céu. Ou como é que você acha que vai ser o céu? Vai ser um lugar triste? Não, querido. Sabe, querido? Essa é a promessa que você tem que ter. A promessa que um dia ele vai vir e vai resgatar a sua noiva. Quem crê, querido? Quem crê? Eu não sei o que o Senhor tem te pedido, querido. Mas acredite, continue ouvindo a voz daquele que te chamou para fora. Uma voz que te deixa confortável, talvez não é a voz do Senhor. Uma voz que não te pede renúncia, não é a voz do Senhor. Uma voz que dá muitos detalhes, talvez não é a voz do Senhor. Porque que o Senhor é assim? Ide, vem. Pedro, vem, anda. Não, eu quero ver. Manda uma garça andar ali. Se a garça andar, eu ando.
na minha palavra que tu vai caminhar, Pedro. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você, querido. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Eu sei que a palavra ministrada, Senhor, tocou nos corações de alguém essa noite, Pai. Assim como o Senhor chamou um homem incapaz, deu uma missão, Senhor, aos olhos humanos, incapaz, Senhor. Eu sei que o Senhor tem chamado muitos daqui essa noite. Chamado para fora, Senhor, para um despertar espiritual, para um despertar na sua casa, no seu lar, Senhor. Para ser alguém, para o Senhor fazer expansão sobre ele, para ele levar a continuidade da sua geração, Senhor. Que ele possa, Senhor, ser um sacerdote na sua casa. Que ele possa ser um líder da sua casa. Que os seus filhos venham ter orgulho de você, querido. Que os seus filhos possam caminhar e dizer assim: meu pai era um crente. Ah, Senhor, tire para fora aqueles projetos, Senhor, que estavam engavetados. Senhor, nos marcos antigos que eu deixei para trás, eu vou começar a profetizar e vai acontecer. Mesmo o Senhor me pedindo muitas coisas, a renúncia, me pedindo Isaac, eu sei que o Senhor é capaz de prover um cordeiro. Aleluia! Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra ministrada. Eu te amo, Jesus Cristo, tu és lindo, tu és maravilhoso, Jesus Cristo. Tudo que fizemos é por ti e para ti. Que tu reina sobre as nossas vidas. Sara, Pai, todas as nossas feridas, Senhor. Sara as nossas feridas emocional, no relacionamento, Pai. Ah, Senhor, eu sei que tu és capaz de fazer tudo isso, Senhor. E, Senhor, me chama para fora. Muito obrigado, Pai.